Olá, Igreja Gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Estamos chegando com resposta em graça para responder mais uma pergunta que nos foi feita através aí dos nossos canais, os quais as pessoas mandam pergunta para a gente. A pergunta que nós temos e que as pessoas fazem para nós, vamos lá então a pergunta. A pergunta que nos foi feita, Paulo, que foi o apóstolo da graça, quando escreveu aos Coríntios, disse que jejuou e fez vigília. Como você explica isso? Paulo, que foi o apóstolo da graça, essa é a pergunta. Quando escreveu aos Coríntios, disse que jejuou e fez vigília. Como você explica isso? Muito bem. A pergunta que foi nos dirigida aqui, que Paulo, que foi o apóstolo da graça, quando escreveu aos Coríntios, diz que jejuou, fez vigília. Como é que você explica isso? Bom, a resposta para isso, meu irmão, minha irmã, se repararmos bem, tanto em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 5, olha que diz: nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns. Tanto aqui em 2 Coríntios 6:5 quanto a 2 Coríntios 11:17. Vamos ver, 11, 17 até o 27. Vamos lá. O que falo nessa confiança de gloriar-me, não falo segundo o Senhor, mas como loucura. Versículo 18. Visto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Paulo falando. Porque, sendo tão sábios, de boa vontade vocês toleram os loucos. Olha o 20. Vocês toleram quem os escravize, quem os explore, quem os engane, quem se exalte, quem lhes dê bofetada no rosto, vocês toleram. Para minha vergonha, confesso que fomos fracos demais para isso. Mas naquilo em que outros têm ousadia, eu volto a falar como se fosse louco. Também eu a tenho. São hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também, disse o apóstolo Paulo. Sou ministro de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. Em trabalho, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medidas. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com vara, uma vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar. 26. Em viagem, muitas vezes em perigo de rios, em perigo de assaltantes, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, e fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Olha bem. Então, se a gente reparar bem, nota a imagem para mim aqui, se a gente reparar bem, tanto em 2 Coríntios 6:5, quanto em 2 Coríntios 11, 17 ao 27, Paulo se refere aos jejuns e vigílias, juntamente com tumultos, nudez, perigos, açoites, prisões, apedrejamentos, entre outras coisas. Então, deste modo, fica bem fácil
concluímos que Paulo não se referiu às práticas cerimoniais. Ele estava falando de tudo que sofreu em sua jornada. Então, jejuar, neste caso, era não ter o que comer. Estar em vigília era não ter como dormir. E por isso, ter que passar as noites em claro, seja pelas viagens, seja pelas perseguições, seja por não ter onde se acomodar, enfim. Paulo estava apenas discorrendo sobre a sua vida e sobre os acontecimentos de sua experiência evangelística. Nada mais do que isso. Espero ter respondido a sua pergunta sobre por que Paulo, então, que foi apóstolo da graça, quando escreveu aos Coríntios, diz que jejuou e fez vigília. A gente explicou para você, então, e veja esse vídeo e compartilhe mais uma resposta em graça. Até a próxima.